Olá, sou a Maria José. Vamos continuar nossa leitura. Vamos falar sobre 2 Reis 5 e 6. Naamã é curado da lepra, Geazi é atacado de lepra, Eliseu faz flutuar um machado, a ação de Eliseu na guerra contra os sírios, reina fome em Samaria. 2 Reis 5. E Naamã, capitão dos exércitos do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram as tropas da Síria da terra de Israel e levantaram presas uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à senhora: Antes o meu senhor estivesse adiante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então Naamã então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim, falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Elevou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti essa carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra, pelo que deverias notar, pelo que deveras notai. Peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente que ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventuras Abana, farpas, rio do Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disse alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizer-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino que ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se de diante dele, disse: Eis agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceite uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: Vive o Senhor,
em cuja presença estou, que não aceitarei, e estou com ele, para que aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: se não queres, desce a esse teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas. Porém, não, porque nunca mais oferecerás esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Nisto perdoe-me o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimon para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimon, quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele disse: vai em paz. E foi dele uma pequena distância. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que o meu senhor poupou a esse sírio, Naamã, não o recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Então foi Geazi alcançar Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrar e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu servo me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha do Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. E disse Naamã: se servido tomar 2 talentos, eu estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata em um dos sacos, com 2 mudas de roupa, e pôs-lo sobre 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse-lhe: Eliseu, de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém, ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata e para tomar roupas, olivas e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Segundo Reis 6. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face não é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e façamos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide, e disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com ele. E chegaram eles ao Jordão e cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga de o ferro, caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-te. Então ele estendeu a mão e o tomou. E o rei da Síria fazia guerra
a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar do que o homem de Deus lhe dissera e que tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria e chamou a seu servo e disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E um dos servos disse: não, ó rei, meu senhor, não. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, e para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse ao Senhor: peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Eis que o monte estava cheio de carros, de cavalos, em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira, e feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos, eis o homem que buscais, e os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: o Senhor abre os seus olhos para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos para que vissem. Eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los, feri-lo-eis, meu pai. Mas disse Eliseu: não os feri, ferirás tu os que tomasse prisioneiro com a tua espada e com teu arco. Põe-lhe diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhe um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu. E foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de Sírio na terra de Israel. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o exército e subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que cercaram até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pomba por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele disse: se o senhor não te acode, de onde te acudireis eu? Da eira ou do lagar? E disse-lhe mais: ó rei, que tens? E ela disse: essa mulher me disse: dai-me o teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho.
coze, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe, eu, ao outro dia, dá para cá o teu filho, para que cozinhemos e comemos. Escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes, ia passando pelo muro, e o povo viu que o rei trazia cilício por dentro sobre a sua carne. E disse assim: me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje fica sobre ele. Essa então estava então Eliseu sentado na sua casa, e também os anciões estavam assentados com ele. E enviou-lhe o rei um homem adiante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: vistes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça. Olhai, pois, que quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora, como com a porta. Porventura não vens após este o ruído dos pés do seu senhor. E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, dizendo: eis que mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor. Obrigado mais uma vez e até a próxima.